Fala pessoal, aqui é o Dr. Felipe, sou médico coordenador aqui da BMPC e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre sobrepeso e obesidade. São duas entidades muito parecidas, né? Uma na verdade é um passo antes da outra, mas são alterações importantes que a gente precisa se cuidar, precisa ter algumas medidas de prevenção e futuramente, em casos de já ter estabelecido a obesidade, tratar. É necessário que nós vejamos a obesidade como uma doença, porque ela gera alterações e riscos como qualquer outra doença, tá? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho como a gente evitar essas doenças, o que ela causa principalmente, e mais para frente também a gente vai falar um pouquinho sobre as medicações aí que tanto estão sendo faladas aí ultimamente. Bom, para começo de conversa, como eu disse, a obesidade precisa ser encarada como uma doença, né? Ela pode gerar uma série de problemas, de alterações, como alterações de saúde mental, paciente que se cobra muito para ter uma estética padronizada pela sociedade atual. Então isso pode gerar uma série de problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, problemas cardiológicos. Então o paciente obeso ele é mais suscetível a problemas cardiológicos. Diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, ele está muito associado com a obesidade, hipertensão, apneia do sono, que é quando o paciente tem aquela dificuldade de respirar, principalmente durante os períodos de sono. Então a obesidade ela é uma doença efetivamente e ela causa todas essas outras alterações, ou se essas alterações já existem, ela pode só agravar e levar o paciente a quadros mais importantes, né? Bom, e só lembrando também que o sobrepeso ele não chega efetivamente a ser uma doença, né? Ele é um estágio prévio à obesidade, mas talvez seja o momento mais adequado da gente intervir, né? Porque muitas vezes o paciente que tem o sobrepeso, ele ainda não desenvolveu grandes alterações, não tem nenhum sintoma. Então eu acredito que no estágio de sobrepeso, que é um estágio anterior, seja o momento ideal para a gente fazer intervenções médicas, nutricionais. Então eu acho que vale a pena, muitas vezes o paciente só fica mais tranquilo de estar com sobrepeso, mas eu acho que o sobrepeso ele é importante também para a gente começar a tratar o quanto antes, tá bom? Agora que a gente entendeu mais ou menos o que é a obesidade, o que é o sobrepeso, o que eles podem causar na saúde do indivíduo, a gente vai passar para vocês aqui algumas dicas, são pequenas dicas, mas são dicas valiosas de como a gente diminuir esse processo ou retardar esse processo. Então vamos lá. Alimentação consciente. Eu acho que um bom primeiro passo é começar com a alimentação. Então a gente tem que sempre optar por alimentos naturais, evitar o excesso de açúcares, gorduras e alimentos ultraprocessados e planejar as refeições sempre com um equilíbrio, né? O que eu acho que ajuda muito nesse ponto é a gente planejar as refeições antes, né? Se a gente for decidir o que a gente vai comer faltando meia hora para o jantar, geralmente a gente opta pelo que é mais fácil e geralmente não é o mais saudável. Atividade física regular. O movimento, né, é muito importante a gente fazer a atividade física até para a gente gerar um déficit calórico e gerar o emagrecimento efetivamente, né? Então o ideal é que a gente faça exercícios regulares, principalmente escolhendo atividades que a gente gosta. Aí facilita, a gente fica com mais vontade de fazer aquela atividade física, né? Um outro ponto que é extremamente importante é a hidratação. O paciente quanto mais hidratado, quanto melhor hidratado, menos fome ele vai ter. Muitas vezes até essa sensação de fome, ela é confundida, né? Muitas vezes o paciente está mais desidratado e ele acaba sentindo fome, então a gente acaba comendo sem a necessidade, tá? Então a gente tem que sempre manter a hidratação adequada. Um outro ponto que é extremamente importante é em relação ao descanso e à qualidade do sono, tá? Muitas vezes a gente fala sobre sono, sobre horas de sono. As horas de sono são importantes? Sim, com certeza. Mas mais do que isso é importante ter um sono de qualidade, né? Muitas vezes para mim 8 horas é o suficiente, para outra pessoa são 7 horas, mas o que é importante é que o sono tenha qualidade, efetividade de sono, né? Então o sono adequado ele regula os hormônios relacionados ao apetite e à saciedade, então a gente acaba comendo menos também. Bom, e agora a gente, por último, vamos falar sobre as medicações aí que estão sendo tão faladas, né? Essas medicações supostamente milagrosas para emagrecimento, etc. As medicações, elas realmente funcionam, tá? Comprovadamente funcionam, mas elas
Primeiro, devem ser feitas sempre com a indicação médica, indicação técnica, tá? Por quê? Porque uma indicação dessa, ela pode gerar uma série de efeitos colaterais e realmente geram efeitos colaterais importantes. O emagrecimento, ele precisa ser feito de maneira saudável, senão você acaba por emagrecer e retornar ao seu peso antes, né, o anterior. E esse efeito sanfona para o organismo, fisiologicamente, ele também é ruim. Além disso, um acompanhamento nutricional, ele ajuda muito, porque a medicação ela não é um milagre, ela faz parte de toda uma mudança de processos, de hábitos de vida. Com aquelas dicas que eu passei, com atividade física, com mudança alimentar. E a nutricionista, ela entra nesse papel, né, nesse lugar, com um papel fundamental juntamente com o médico. Então, sempre tenham em mente que o acompanhamento nutricional e médico para um processo de emagrecimento, ele é fundamental. Mais do que qualquer remédio, mais do que qualquer super dieta. A gente vê também, né, que tem super dietas extremamente restritivas. E essas dietas extremamente restritivas, elas podem até gerar um déficit calórico, que é o que a gente quer no processo de emagrecimento. Mas elas geram também deficiências nutricionais, elas geram uma série de outras deficiências que muitas vezes o paciente não entende, ele não sabe o que está acontecendo, né? Então é muito importante fazer esse acompanhamento, ter o acompanhamento médico, nutricional. Se necessário, o médico vai sim indicar as medicações, mas o que não pode é a gente só procurar uma informação com um colega, uma informação na internet e sair por aí fazendo coisas que a gente não tem conhecimento. E pior ainda, disseminando informação que a gente realmente não tem técnica para isso, tá? Então eu queria deixar de recado aí para vocês isso. Emagreça, seja saudável, porém de maneira consciente, de maneira que seja perene, né? O emagrecimento ele não pode ser num primeiro momento sem a mudança de hábito de vida, porque senão isso não vai durar. Isso vai ter um tempo e isso vai retornar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.